Estamos apresentando o podcast do Guinho. Aqui contem histórias inspiradoras. Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui com Grace Almeida, engenheira agrônoma, pós-graduada em MBA em agronegócio, mãe do David e representante de multinacional aqui no agro. Pois bem, Grace, você nasceu aqui em Luiz Eduardo ou veio de fora como a maioria das pessoas, né? Guinho, primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo que a gente vai ter aqui. Tenho certeza que vai somar comigo, com minha carreira, e a gente vai ter boas trocas. Dificilmente a gente vê alguém em Luiz Eduardo que nasceu aqui em Luiz Eduardo, né? A maioria das pessoas vê em Luiz Eduardo como uma cidade de grandes oportunidades. Então todo mundo vem em busca de crescimento profissional e aqui encontram bons amigos, família e um lar para morar. E comigo não foi diferente, né? Eu não sou de Luiz Eduardo, eu não nasci aqui. Nasci em Brasília, mas meus pais são baianos. 2 anos de idade a gente voltou para Bahia. Cresci numa cidade do interior que chama Tabocas do Brejo Velho. Então não sou de Luiz Eduardo, mas me senti muito acolhida e sou muito feliz com as oportunidades que essa cidade me deu. Verdade. Luiz Eduardo Magalhães, principalmente no agronegócio, dá muitas oportunidades para a gente, né? E você, como engenheira agrônoma, quais os bons frutos você está colhendo aqui na nossa região, né? Porque você não trabalha só aqui em Luiz Eduardo, mas também em toda a região do Mato Piba, né, Grace? Hoje eu trabalho como você disse, em todos os 4 estados, os 5 estados que compõem a região do Mato Piba. Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará não muito, né? O Pará é uma região que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas estou atuando nesses 4 estados. E como você disse, quais bons frutos, porque é uma região que ano após ano ela nos surpreende com os frutos voltados para o agronegócio. A gente está falando, por exemplo, de uma safra que é uma safra recorde no Brasil. A gente está falando de uma região, é a nossa região aqui, em termos de produtividade de soja, de uma média estimada em 71 sacos. Então é algo de fato que são frutos e frutos de muito trabalho e de pessoas que acreditaram nessa região que por muitos anos foi uma região esquecida. Então nós estamos falando de uma região que é fronteira agrícola. Então, como toda região que é uma fronteira agrícola, ela é uma região de muitas oportunidades para quem explora essas oportunidades. E eu cheguei aqui uma menina ainda na profissão, embora eu ainda esteja nos meus primeiros 5 anos de mercado, propriamente dito. Sim. Mas vem aos poucos, né, Guinho, construindo a nossa história, trabalhando e alçando esses voos dentro da profissão. Eu não venho de uma família do agro, né? Minha família não é ligada à atividade agrícola, mas cursei agronomia e aos poucos a gente vai crescendo profissionalmente, enfrentando os desafios, aprendendo com quem já está há mais tempo fazendo a nossa região. Nós somos muito agraciados por ter pessoas tecnicamente muito preparadas, produtores rurais que vieram de outras regiões e tornar a região de Luiz Eduardo Magalhães uma referência nacional em produção agrícola, em tecnologia, em sustentabilidade, em rentabilidade. Pois bem, né? Apesar de você não ser de família originalmente do agro, né? Não ter pais que tenha fazenda, mas você, ao entrar no agro, pôde pegar um pouco dessa experiência, né, e fazer parte do agro. Acho que isso é muito importante, né? E além do agro onde você conseguiu, né, ter sua profissão, eu vejo também nas suas redes sociais que você é muito espiritual. Conta um pouco também, né, dessa parte espiritual sua. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo e você vai passando por desafios e você vai alcançando muitas coisas na sua vida. Mas existem espaços dentro de nós que nenhuma conquista profissional ou conquista material, elas podem suprir. E esse espaço ele só é suprido quando você tem um contato com algo que é divino, que no meu caso foi o amadurecimento da minha fé. Eu vim de um berço cristão, né? Os meus pais são católicos, eu sempre estive ali dentro da igreja, então o contato com a fé ele sempre fez parte da minha vida. Mas ele fez parte da minha vida como algo protocolar.
como uma rotina que eu tinha que cumprir ou algo que eu tinha que fazer. Faz bem pra gente, né? Faz bem, exato. Mas eu não tinha aquilo aflorado verdadeiramente, uma intimidade com Deus. Sim. Então, ao longo dos anos, nos últimos 3 anos, eu passei por uma série de experiências espirituais. E quando você passa por uma experiência espiritual, não tem como você voltar atrás. É como a gente diz, à medida que você vê algo, não tem como você desver. E depois que você tem uma experiência com Deus, não tem como você viver como se aquilo não tivesse acontecido. Então, Deus fez transformações e mudanças gigantes na minha vida nesses 3 anos. E eu tento, de certa forma, através da minha rede social, mostrar um pouco disso para as pessoas e incentivar as pessoas também a amadurecerem esse lado da fé delas. Maravilha. E como está, Grace, sua rotina de trabalho? Você trabalha mais em escritório ou trabalha mais nas fazendas? Como fica esse corre seu aí? Como é que você concilia? Na verdade, eu falo que o agro ele é muito democrático, né? Então, Sim. Ele tem espaço para todos os perfis comportamentais. Sim. Tem pessoas que gostam de trabalhar ali dentro do escritório, uma rotina um pouco mais padronizada, e tem pessoas que têm um perfil de estar em contato, de fazer relacionamento, do diálogo, de visitar a fazenda. Então, hoje, dentro da área, você pode migrar para onde você quiser, é muito de por onde você escolhe caminhar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comunicação, gosto de vendas, não gosto de ter uma rotina muito fixa. Quem me acompanha percebe que é todo dia um lugar diferente, conhecendo pessoas novas. Então hoje eu trabalho dentro da área comercial, eu trabalho com vendas de insumos agrícolas para a produção, então semente, defensivo, fertilizante. Então hoje minha rotina é uma rotina que mescla um pouco. A gente tem as atividades de escritório, mas a maior parte do tempo é de fato viajando, visitando os clientes, visitando as fazendas, entendendo as suas necessidades dentro da propriedade, fazendo recomendações técnicas, mas sempre com o objetivo de contribuir com o produtor rural e auxiliar dentro do negócio dele, seja com ferramentas de insumos ou com ferramentas financeiras que a gente também trabalha, ferramentas de mitigação de custo, né? Que a gente vê ano após ano o produtor rural ele tendo que se especializar nessas ferramentas, porque a empresa rural não é mais a fazenda, né? A gente tem que tratar a fazenda como uma empresa rural. Ela está cada dia mais tecnificada e precisando cada dia mais ser vista como uma empresa corporativa, com setores, com tomadas de decisão. Então a gente entra tentando contribuir com o produtor rural, não somente na lavoura, mas em todo o negócio dele. Maravilha. Através desse auxílio às fazendas, aos produtores, tá vindo também suas conquistas, né? Como é que tá sendo suas conquistas no agro, assim, você vem, pelo visto, muito feliz, né, com a área que você escolheu, o agronegócio. Isso era o que realmente um sonho de infância ou você foi se adaptando e foi gostando, né, à medida que foi se envolvendo? Que foi fazendo, né? Eu sempre falo que adulto que é adulto, ele faz o que precisa ser feito e faz da melhor forma possível. Sim. Porque você está investindo o seu tempo naquilo ali, então já que você vai fazer, faça da melhor forma que você pode fazer aquilo. Sim. Então não era um sonho ser agrônoma, não era um sonho atuar no agro, até porque eu não conhecia o mercado, eu não conhecia a realidade, minha família não vem do meio rural, mas eu abracei a oportunidade que eu tive. Então, eu fui mãe muito cedo, né? Você falou na apresentação, mãe do David, então eu fui mãe aos 16 anos. Então, quando você é mãe aos 16 anos, você pensa que sua vida acaba e você não vê muitas possibilidades. Então, passar na graduação de agronomia numa universidade federal que ficava ali um pouco próximo da minha cidade, foi o que eu encontrei para visualizar um futuro promissor. Sim. E aos poucos, ao passar do tempo, eu me encontrei dentro do agronegócio. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e você disse sobre conquistas, né? E eu acredito que o ponto mais positivo de qualquer profissão, aqui eu não falo do agro, se eu fosse médica eu falaria isso, se eu fosse contadora eu falaria isso, se eu fosse administradora, auxiliar de serviços gerais, sim, eu acredito que a maior conquista que nós temos em nossa carreira é você poder contribuir com outras pessoas. Quando você exerce a sua profissão e você olha para trás e você vê que o que você fez
transformou a vida de alguém ou facilitou a vida de alguém. Eu acredito que a palavra é essa, facilitar a vida de alguém. Isso. Então hoje eu vejo que a gente pode fazer isso através da profissão e eu faço isso muito através das minhas redes sociais e alguns projetos que eu tenho com agrônomos recém-formados que precisam de ajuda, de pessoas que precisam de um auxílio dentro da carreira delas. Então sempre que eu posso somar com alguém que está em um nível que eu já passei por ele, eu acredito que é uma grande conquista. Isso é importante, viu? Porque à medida que você se doa para as outras pessoas, também isso vem em retorno para a gente também, né? É a lei do retorno. E mudando de assunto, a questão do que o pessoal fala que o agro é um vilão. O que é que você tem a dizer sobre isso aí? Alguns críticos que venham falar sobre isso aí. Eu vejo o agro está trazendo uma grande evolução, uma grande, né, desenvolvimento social e alguns ainda tem aquela coisa de dizer que o agro é vilão. O que você tem a dizer sobre isso? A gente fala que prego que se destaca leva martelada, né? Então, por muitos anos, o agro ele era um assunto que não era comentado em redes sociais, não era comentado na mídia, as pessoas não falavam muito sobre o agro. Sim. E desde que a gente teve a pandemia, o agro ele ganhou uma repercussão nacional muito grande. Por que o agro ganhou uma repercussão nacional muito grande? Porque todos os setores pararam. Tudo parou. O que não parou? O agro não parou. O agro continuou pungente na nossa economia, as atividades não pararam integralmente. Hoje a gente está falando de um setor que representa muito dentro do nosso PIB. A gente está falando de um setor que puxa a nossa economia. Então, quem vê o agro como vilão, vê o agro como vilão porque não conhece o agro dentro da porteira. Quem conhece o agro dentro da porteira, muitas vezes a gente vai ter o agro como o setor que puxa o país e que não recebe tanto reconhecimento como os investimentos necessários. E nós estamos falando de um setor que ele depende de N fatores. A primeira coisa é que é um laboratório a céu aberto, é uma indústria a céu aberto. Quando você vai fazer o planejamento... De pesquisa, né, no caso. Né? Quando você vai fazer o planejamento dos seus clientes, você sabe a receita dele, você sabe quanto vai entrar no próximo mês, você sabe quais são os custos fixos que ele tem. Então, você consegue planejar um ano inteiro do seu cliente, se você precisar. Sim. O agro não. O cliente investe milhões em semente, joga numa terra seca e reza para chover, reza para ter condição climática, reza para que tudo aconteça bem, para que você tenha uma lavoura produtiva. Sim. E aí você tem que contar com o governo, você tem que contar com o preço de commodity, você tem que contar com N situações para que aquele investimento que você fez lá atrás, para que ele tenha algum tipo de retorno. Então eu faço um convite para quem está ouvindo a gente, para conhecer o agro de dentro da porteira, não o agro que você vê falando na mídia social, mas o agro de quem está aqui, de quem está no campo, de quem está na lida, de quem está investindo, gerando emprego, gerando renda, gerando alimentos, gerando tecnologia, gerando informação. Tudo acontece no campo. O agro é agro, né? Ei, Grace, a questão, o agro, você acha que tem muita influência política ou... Eu falei aqui um pouco dos fatores climáticos, né, que podem afetar a produtividade, mas mais que isso é um setor que movimenta milhões, bilhões de dólares anualmente e requer milhões e bilhões de dólares para produzir. Sim. Então, o produtor rural, o que eu vou falar, Gleice, o que está acontecendo na política nacional vai impedir o produtor rural de plantar, de cuidar da lavoura dele, de continuar o trabalho dele? A gente vê que não. Que entra ano e sai ano, o produtor rural ele está lá plantando, cultivando e colhendo. Mas naturalmente as movimentações políticas elas influenciam muito o nosso negócio. Nós temos um negócio que é totalmente dependente de políticas públicas. Nós somos dependentes de crédito rural, nós somos dependentes de custeio dos bancos, nós somos dependentes das taxas. Hoje nós estamos falando de produtores rurais que estão tendo que pegar o custeio da safra a taxas acima de 15% ao ano. Nós estamos falando que os bancos eles estão reduzindo a quantidade de dinheiro que eles vão entregar para determinado produtor. E antes eu custeava 80% da sua produção, esse ano eu vou custear 50%.
E os 30% que aquele produtor tinha de custeio garantido, de onde ele vai tirar? Então, toda movimentação política, ela influencia a economia do país. E se ela influencia a economia do país, ela pode influenciar as taxas que a gente trabalha, elas podem influenciar as políticas públicas. E nós estamos falando de um trabalho que ele é comoditizado. Então, nós trabalhamos sempre com commodities. Sim. A soja é commodity, o milho é commodity, o sorgo é commodity. Sim. Então, a gente depende muito da taxa de câmbio. Qualquer flutuação, você muda a precificação daquela commodity. E, às vezes, você faz tudo perfeito dentro da porteira. Na hora de comercializar, você recebe uma pressão do mercado e você acaba tendo um lucro muito baixo. Então, as pessoas sempre veem números absurdos de produtividade, 80 sacos, 90 sacos, sempre veem números de faturamento muito alto, fatura milhões. Mas quando a gente vai fazer o custo embutido nessa operação, às vezes tem produtor, conheço casos de produtor que faz uma safra para pagar a outra. E isso não é uma coisa difícil de acontecer. Sim. Ingrid, eu queria deixar as palavras finais, né? Complementar alguma coisa, deixar algum seu contato, alguma coisa desse tipo. Deixa as considerações finais, né? E agradecer a você por essa entrevista, né, que enriquecedora, que vem aqui para todo mundo estar, né, esclarecendo muitas coisas sobre o agro, né? Eu queria agradecer o convite, agradecer o espaço. Eu acredito que debates como esse são muito importantes para que as pessoas possam conhecer um pouco do que acontece em Luiz Eduardo Magalhães e do que acontece na nossa região Matopiba-Pá como um todo, né? Uma região muito rica. Quem quiser falar comigo e entrar em contato, trocar uma ideia, pode me encontrar no Instagram, Gleice Kelly, com 2 E ali, Gleice Kelly, no final. Mas eu gostaria de deixar um recado para todas as pessoas que conhecessem um pouco mais da nossa realidade, recebam esse convite de pesquisar um pouco a fundo e de interagirem com quem vive isso aqui. Não adianta a gente falar do agro e sobre o agro com quem não tem experiência dentro do setor. Você precisa viver, você precisa sentir na pele um pouco dos riscos de quem está nessa operação, sente não somente o produtor rural, mas todas as empresas ligadas ao agro, os fornecedores, as empresas que vendem, as empresas que fornecem alimento, quem fornece uniforme, quem fornece roupa de cama para todas essas fazendas. Então, movimenta uma cadeia muito grande. Luiz Eduardo é uma cidade que ela é toda movimentada em torno do agronegócio. Então, o setor está crescendo, o setor demanda de profissionais capacitados. Hoje, uma das queixas que eu mais escuto de donos de empresa, de fazendeiros, de pessoas que estão à frente da atividade, é que sentem falta de profissionais que estejam aptos a ajudá-los a conduzir o negócio. Então, para quem deseja ingressar na área, se capacite, se torne um bom profissional, que é um mar de oportunidades e de possibilidades. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer e até mais. Até mais.